Boa noite. O colóquio dessa semana e da semana que vem estão pensados, os dois colóquios estão pensados como colóquios que discutiriam a natureza do elétron, a descoberta e a natureza do elétron. São uma sequência, né? Então nós vamos começar hoje com um colóquio, o elétron é uma partícula. Continuaremos na semana que vem com um colóquio, o elétron é uma onda e tem spin, que será dado pelo professor Paulo Sinsweig, certo? Eu já estou avisando que o colóquio da semana que vem, então vai acontecer e vai a continuação natural desse colóquio de hoje. É um prazer, então, apresentar para vocês hoje o professor Orlando Pérez, que é professor livre-docente da Unicamp. Ele é um dos professores mais novos, mais jovens da Unicamp e especialista em física de neutrinos, que vai falar para vocês hoje sobre a descoberta experimental do elétron, a caracterização do elétron como partícula física. Oi, estão ouvindo? Então, eu queria agradecer aos organizadores por fazer esse convite, porque não só por dar o convite aqui na USP, mas também porque ao tentar fazer essa apresentação, é toda você revisitar todos os conceitos do que é a história, quando ocorreu a questão do elétron e descoberta de partículas, na verdade. Então, eu espero que ele está fazendo um sumário que consiga passar o que é a visão. Se vocês olharem na página, tem uma série de artigos, que foi os artigos de onde eu tirei a maior parte do que é fazer composto seminário. Vocês podem, se quiserem ver mais detalhes, vocês podem ver na página o que vai ser. Então, então, a primeira coisa, assim, uma questão para tentar dizer o que foi a descoberta do elétron, é que foi uma série de experimentos que mudou basicamente qual é a visão que os físicos tinham sobre como que é para descrever a natureza. Principalmente como para descrever propriedades elétricas em interação com a matéria. Então, o que eu vou tentar ver isso é como que isso mudou, e na verdade o que se mudou é aquele conceito. Desde o conceito tem desde os gregos que o átomo é indivisível e imutável. E com isso os átomos não podem ser destruídos nem criados. Lembrar que toda essa parte da descoberta do elétron ocorreu entre 1820 e 1900, nessa época histórica. E assim vai ver ao longo de uma série de experimentos que eu vou falar aqui, é que depois desses experimentos, a informação que você tem por trás é que você tem que ter uma divisibilidade do átomo. O átomo não pode ser mais aquela coisa eterna, imutável desse ser. Tá? Então, primeira coisa para fazer, tipo assim, como que essa série de experimentos ou de novas ideias que foi tendo formado e chegou no cume, que é a descoberta do elétron. Primeiro, para fazer isso, eu vou tentar colocar sobre a questão primeiro, alguns avanços técnicos do século XIX. É até engraçado falar do século XXI, avanços técnicos do século XIX, mas só para vocês terem uma ideia do que. Então, eu vou começar a primeira vez com a questão de vácuo. No início, a questão de vácuo simplesmente você tentar fazer o menor vácuo possível a partir de um certo processo mecânico ou depois de um certo processo hidrostático. Aqui onde você tem, não sei se vocês uma história que é do prefeito José de Lauderberg, em 1957. Ele fez, você tem uma série de cavalos vinculados aqui, e no meio ele colocou um objeto, essa bola aqui, e fez vácuo nela, e tentou mostrar que quando você faz vácuo, mesmo que você tenha uma série de cavalos em cada lado, você não consegue abrir aquela esfera lá. Então isso aí é uma noção bem, isso só uma curiosidade, né, para mostrar como que isso pode afetar a coisa de ver a questão de ter um bom vácuo. Estou aqui para lançar um pouco.
século XIX, é o que se chamava grupos de Gersler. O que são os grupos de Gersler? Eles são basicamente objetos são feitos com vidro que Gersler, através de um certo processo técnico, conseguiu fazer, através desses objetos, eles têm um vácuo muito bom. Então, no início aqui, por exemplo, tem uma tijinha, mas você não tem aqui essa tijinha colorida aqui, você submete uma certa diferença de potencial desse vidro, e você observar essas iluminações, né? Essas seções são iluminadas. Então, no início aqui, simplesmente uma curiosidade, mas depois o que você vai ver é que essa descoberta em 1865, você vai ver, passou quase 200 anos desse anterior, você vai conseguir fazer um aparato que vai ser usado bastante em toda essa série, mais ou menos 20 anos, e várias descobertas vai levar a descoberta do elétrico. Então, aqui está seguindo. Aqui, essa coisa vai dar uma ideia do que foi essa questão desse avanço e o que se permitiu fazer física depois com isso. Isso aqui é uma escala que é quanto que é a pressão, o vácuo que você consegue fazer em torno de série, e em termos do ano que foi conseguido fazer. Então, se você ver aqui, em 1650, até mais ou menos essa idade aqui, você tem uma diminuição muito pequena, como você podia fazer um vácuo bom. E a partir de uma certa época aqui, depois de várias técnicas, você conseguiu fazer um vácuo muito bom. Você conseguiu fazer um vácuo que era da ordem de 10 a 1000 vezes menor que os vácuos que você tinha antes. E essa informação, essa coisa que você consegue fazer um vácuo muito bom, por isso você pode ter a vantagem de fazer um vácuo muito bom. Se você consegue fazer um vácuo muito bom, você consegue, a partir só tentar caracterizar um sistema e tentar fazer medições sobre o que ocorre sobre aquela região. Não é como assim tentar fazer algum experimento de física aqui no ar e tentar descobrir uma lei nova de física com todas as outras coisas que você pode ter. Você tem movimento do ar, o ar-condicionado móvel, o ar aqui. Então o que é? Tentar fazer um sistema que eu consigo controlar perfeitamente para fazer um vácuo muito tão bom até um certo limite, e com isso tentar fazer um experimento para conseguir tirar uma conclusão física para aquilo. Tá? Outra coisa que teve um avanço técnico no século XIX se chama bobinas de indução. Bobinas de indução, o parente moderno, vocês têm isso em todas as casas hoje, são os transformadores. Tá? Até a época, então, o que é o Ruhmkorff, em 1850, fez um princípio para tentar conseguir induzir diferença de potencial até da ordem de kilovolts. Tá? E um objeto que aqui não começar mais para dizer que um objeto mais ou menos que está numa mesa. Antes, todos os objetos que você tentava fazer para produzir uma diferença de voltagem é um objeto muito grande e você tinha um objeto muito trabalhoso. Depois dessa coisa do Ruhmkorff, ele conseguiu fazer objetos relativamente pequenos, como esse aqui, ou como esse aqui, ou esse outro aqui, né? Esse aqui, inclusive, essa caixinha aqui, tem a informação que foi vendida no eBay. Né? Alguém que tinha essa caixa desde 1850 e vendeu no eBay para você fazer. Então, se for lembrar, é a mesma coisa que está aqui, né? Essa bobina de indução que faz uma diferença de voltagem muito grande aqui, só que aqui na ponta está colocado aquele tubo de gás. Né? Então, aqui eu já vou estar tentando colocar qual vai ser o tipo de experimento que a gente vai ter usado. É um tubo de vidro que é feito um vácuo muito bom, numa certa ordem, e você coloca uma certa de voltagem que pode chegar até kV. E tentar observar o que você pode observar com isso. Tá? Então, a primeira coisa, então, o que é? Uma coisa que a gente vai ver bastante nesse cenário é uma coisa chamada raio católica. O que é isso? Essa aqui é uma figurinha que é daquela figurinha, daquele tubo lá. Aqui está o cátodo, onde você tem a parte negativa, do ano a parte positiva. Onde você tem aqui, se você aplica uma voltagem muito grande em diferentes tipos de expressão, você vai ver, se você colocar, você vai ver o vidro fica iluminado em diferentes seções dele. Então, por exemplo, aqui fica iluminado o caso todo ele. Se você vai diminuindo o vácuo, você vai tendo essas regiões que modo chega a um certo limite, tem uma região aqui que é completamente escura. Outras palavras, você vai fazendo vácuo no sistema, né?
Isso é um sistema fechado aqui, entendeu? Se você vai tendo partes iluminadas, ou em algumas regiões, né? Aqui é onde a região do tato e a região do ângulo do está o objeto. Então, isso aqui, essa questão, o que ocorre? Tem essa coisa iluminada, um espaço vazio, uma coisa iluminada, depois um espaço iluminado aqui. Esse fenômeno em geral que se chama, o nome geral que é chamado raios catódicos. O que causa esses chamados raios catódicos em geral é o que eu vou tentar mostrar, né, que levou depois, no final, à descoberta do elétron. Tá? Aqui só para mostrar o nome desses raios catódicos foi descoberto por Kruger em 1858. Tá? Depois vocês vão ver, o período histórico que a gente está desenvolvendo aqui é um período extremamente curto. Você vai ter muitas descobertas experimentais que são a gente vai conseguir através desses dois fatores. A gente conseguiu ter um vácuo muito bom e conseguiu ter um objeto, um aparelho que conseguiu criar uma voltagem muito grande. Então por isso que é uma distância potencial. Tá? Aqui, o nome de raios catódicos foi batizado por Rhodes em 1876. E aqui uma coisa que é interessante, vou mostrar que já dá para ver as propriedades. Isso aqui tem um tipo de tubo de Geyser. Então o que é? Você tem uma distância de potencial aqui e então o que você tem? Você tem a distância e aparece do outro canto dele uma coisa iluminada. Então essa coisa típica de ter vamos dizer, aplica uma distância de potencial aqui e aparece um brilho do outro lado aqui, é o fenômeno de raios catódicos. Tá? O que significa? Você tem aquele vidro, você fez um vácuo perfeito, um vácuo bem menor, qualquer vácuo que você consegue fazer em casa. Então, se você liga uma distância de potencial muito grande nele, surge do outro lado um brilho na parede. Tá? Então, a pergunta é que eu quero descobrir: o que é isso? O que está causando isso? Por que aparece esse brilho aqui? Só aparece quando você tem essa diferença de voltagem. Tá? E aqui é uma coisa, isso aqui esse tipo de tubo de Geyser, né, esse vidro, esse vácuo, esse tipo de vidro, esse vácuo muito perfeito. Aqui não está muito escuro, mas aqui nesse cantinho aqui, no centro dele, ele colocou a chamada técnica a matriz maltese, que é a matriz nas quatro direções. Então, se você coloca um objeto aqui no meio, você vai ver essa mancha, você vai ver, ó, tem uma mancha preta aqui e outra parte branca aqui. O que significa isso? Se você colocar alguma coisa no intervalo entre um lado e do outro, você parcialmente absorve o que está passando de lá. Então você tem alguma coisa que parece que está acontecendo entre o cátodo e o ânodo aqui e está fazendo essa coisa, esse fenômeno desaparecer. Tá? Então a pergunta é tentar descobrir o que são esses raios catódicos, o que são essas reduções iluminadas que vão acontecer aqui, né? E o que é isso? Qual é a natureza física deles? Tá? Vamos tentar pensar assim, outros cálculos que a gente está fazendo. A gente está aplicando numa região que tem um vácuo muito bom, e aplicando uma diferença de potencial e está obtendo uma certa luz, uma certa iluminação. Então, assim, de outras formas, você está transportando energia de um certo canto do cátodo aqui até o outro canto do objeto aqui. Então, o que ocorre? Qual é o fenômeno físico que faz isso? Tá? Então, quais são as duas possíveis explicações que o pessoal tinha na época? Tá? Então, isso aqui na ordem de 1883, então teve uma hipótese do éter, que veio devido ao RX, ele diz assim: o que está causando lá é uma onda eletromagnética. É alguma perturbação eletromagnética que está acontecendo lá. É alguma filtro físico com diferença de voltagem, de alguma forma é transportado através de uma certa onda eletromagnética, e isso que vai fazer ele vir pode ser do outro lado lá. Mas outras pessoas, tipo Crookes, em 1879, tinham outra hipótese, é uma chamada hipótese material. Tá? O que é? O que está ocorrendo são partículas. Você tem alguma coisa que está saindo do cabo, está indo bater no ânodo, e isso que está fazendo até a região ficar com aquele brilho lá. Tá? Então são essas duas interpretações, que essa coisa uma é onda, significa que é um meio etéreo, é alguma coisa que está sendo transportada daqui, que não tem nenhum conteúdo de massa. E a outra interpretação não, são uma coisa que tem massa, alguma coisa que é material. E está saindo do cabo e está chegando e atingindo o ânodo, e por isso você está vendo aquele brilho acontecendo lá. Tá?
Então isso que sempre tem que aparecer aqui. E o custo, a sucessão dele seria ou átomos ou com étomos ionizados que estariam fazendo isso. Tá? Então isso aqui são duas propostas que a gente tenta entender. Que é, ou essa questão desse brilho que está acontecendo dos raios católicos, que é ou devido, seria ou nos elementos, alguma coisa está sendo transportada lá, mas não tem nenhuma matéria sendo transportada, ou é devido a uma certa matéria sendo transportada. Tá? Então, agora eu vou mostrar por que essa certa hierarquia aqui, por que tem essa certa hierarquia, então, tentar entender. Aqui, essas 6 aqui, são uma série de experimentos feitos por diferentes pessoas e tentar caracterizar o que estava acontecendo. O que é esse brilho? Então, se você coloca uma voltagem, uma região que tem uma diferença e tem uma pressão muito baixa, e você vai correr e vai correr o brilho do outro lado da parede. Tá? Então, primeiro, a informação é que eu falei, né? Você tem uma certa luz fluorescente no vidro oposto ao cabo. Outra coisa é que eles andam em linha reta. Em outras palavras, tu tem cápsula aqui, e aqui é uma região onde tem o vidro, então o que é que esteja acontecendo em linha reta direta. E você só está vendo na parte final do vidro esse brilho acontecendo lá. Outra coisa que é uma série de cutis, né? Deixa eu só falar assim, ó. Eu vou falar dessa série de características aqui. Então, isso é uma série de experimentos que foi feito com diferentes tipos de pessoas e diferentes tipos de condições. Tá? Não significa que todas as conclusões que as pessoas chegarem são verdadeiras. São verdadeiras nas condições que a pessoa fez o experimento. Tá? Então, a outra que está fazendo aqui é o cutis, né? O que é isso? Pesando em linha reta, transmite calor. O que é isso? O cutis colocou um pedaço muito fino de papel entre o cátodo e o ânodo e esperou um certo tempo. Depois de um certo tempo, aquele material ficou quente. Então, alguma coisa estava transportando energia que fazia sair alguma coisa que saía do cátodo e passava naquela região e fazia uma coisa muito fina que ficava muito quente. Então, tinha algum transporte de energia. Além disso, o transporte de momento. Como é que fazia isso? Se você botava um objeto que você podia deslocar muito facilmente e você pegava um caminho na direção reta, esse objeto tinha um leve momento que era transmitido para ele. Tá? Então você tinha não só energia, como momentos sendo transportados lá. E o que ele descobriu? Se você colocasse um campo magnético, os raios mudavam de direção. Eles não davam mais em linha reta, mas eles eram refletidos pelo objeto. Tá? Então aqui que entra a questão, que é a questão tecnológica, que é a questão que aquele avanço, eu consegui criar uma diferença de voltagem muito grande, então por isso eu consegui criar essa solução aqui. E antes, em 1873, ele fez um experimento e viu que os raios católicos não são refletidos com campo elétrico. Liga aqui, eu aplico um campo elétrico na região onde está, na região no meio onde está, entre o estado do ânodo, e nada é desviado na região final. Tá? E outra coisa que eu falei, o Perrin, em 1885, é que se você colocar no fundo que tem vidro uma coisa para captar a carga que está fazendo, você consiga ver a carga, se o que está chegando naquele vidro é carregado ou não, o que ele observou é que você tem uma certa carga que é carregada na direção do ânodo. Então, igual, se você tem um transporte de carga, está acontecendo no final do objeto. E uma outra coisa aí, em 1894, ele passa, se você colocar uma fina camada de ouro entre um metal, entre o cátodo e o ânodo, for uma fina camada de ouro, você vai ver que vai haver então você vai ver, tem um cátodo, tem uma pequena pedaço de folha, e você vai ver que do outro lado, que vai acontecer aqui, você vai ver uma certa irradiação, uma certa luminosidade acontecendo do outro lado da folha. Tá? Então alguma coisa estava acontecendo. Vamos tentar fazer uma imagem, é como se fosse alguma coisa que batesse aqui e saísse do outro lado, usando só folha do outro. Tá? E uma outra coisa aí foi o Thomson, em 1894, ele conseguiu medir quanto tempo leva para isso ocorrer, e conseguiu medir que isso aqui, a velocidade é uma velocidade bem grande, mas é muito menor que a velocidade da luz. Tá? Então agora vamos tentar ver, a partir disso, que interpretação você pode ter, o que pode estar acontecendo
com os raios católicos. Então, se eles andam em linha reta, eles transmitem calor em momento e são mudados, são transmitidos com um campo magnético, então você pode pensar que isso é como se fosse uma partícula. É como se você tivesse um elétron, você aplica um certo campo magnético e é deixado o campo magnético e não chega na região. Então esse item número 2 aqui vai te indicar que o que está correndo lá é uma partícula que está a interpretação de uma partícula. Agora, o Hertz aqui, ele colocou assim, se ele colocar um campo elétrico e tentar fazer essa deflexão do material, o que ele vai ver é que não vai ter nenhuma deflexão. Então, isso é muito estranho. Se é uma partícula que está saindo do cabo, que está chegando no âmago, como que você coloca um campo magnético que vai ser defletido e você colocar... Se você colocar um certo campo elétrico, ele não vai ser defletido. Então, isso é muito estranho. Então, na análise, essa questão de não ser defletido, não ser alterado só a trajetória com o campo elétrico, pode indicar que é tipo uma onda, como se fosse uma onda eletromagnética. Tá? E depois eu vou falar disso aqui, mas essa última curiosidade sim, é que a velocidade desses raios, como essa informação esse brilho está aparecendo lá, anda numa certa velocidade que é muito alta, mas é muito menor que a velocidade da luz. Então isso pode significar que não pode ser nenhuma onda eletromagnética. Qualquer onda eletromagnética daria com a velocidade da luz. Então isso pode indicar que isso aqui seria partícula. Seria uma partícula que está passando aqui. Tá? Então, isso só fazendo todos os movimentos teóricos que você sabia em física nessa época, que foi mais ou menos a ordem de 1883. Em 1822, Ockels mostrou que correntes elétricas geram campos magnéticos. Além disso, o Faraday descobriu a indução. Significa o quê? Eu posso induzir um certo campo elétrico se eu tenho um certo campo magnético variável no tempo. Além disso, Maxwell, em 1835, juntando essas informações experimentais e outras informações, formulou uma teoria completa que consegue colocar todo um arcabouço matemático, todos esses fenômenos eletromagnéticos que você conhecia na época. Isso aqui foi um grande sucesso de tentar categorizar todas as informações experimentais que foram descobertas por diferentes pessoas aqui no mundo do arcabouço matemático. Então, nessa época aqui, a teoria eletromagnética é uma das teorias mais completas que tinha para descrever os fenômenos físicos. Então, nessa época aqui, né, com essas regras, com essa unificação de Maxwell, que conseguiu unificar todas as leis aqui, você consegue entender todos os fenômenos matemáticos, todos os fenômenos eletromagnéticos que você tem aqui, em campos elétricos e campos magnéticos. Além disso, aquilo que eu tinha falado, né, é que a velocidade de propagação, quanto é que anda essas ondas magnéticas, que assim é sido detectado por Hertz nessa mesma época, é a velocidade da luz. Então essa velocidade tem que ser uma velocidade muito mais alta do que a velocidade dos raios catódicos. Então, deixa eu só voltar. Então, a pergunta é assim, aquilo que está acontecendo são ondas eletromagnéticas ou são partículas? Então, a pergunta é, devido àquelas 6 características que eu falei lá, ele está muito confuso. Parcialmente, esse comporta como se fosse uma partícula, parcialmente comporta como se fosse uma onda. Pelos que os primeiros não dizem isso. Então, você não sabia exatamente o que estava ocorrendo. Então, agora eu vou tentar ver como tentar resolver, como foi resolvido esse problema. Tinha uma outra informação, que é que em 1803, Dalton formulou a hipótese de átomos. Você tem objetos muito pequenos, de forma, cada um dos objetos dessa disciplina da natureza, e esses objetos muito pequenos, você conseguia explicar todas as propriedades químicas dos objetos, através das unidades básicas que são os átomos. Além disso, Maxwell também acreditava em átomos, mas ele acreditava que eram imutáveis. Outros falavam, se você tinha um certo átomo, um certo tipo,
qualquer que seja o material, ele não podia se transformar num outro material, num átomo do outro tipo. É uma coisa imutável. Então, apesar de você ter essa crença de você ser um objeto atômico, muitos dos físicos na época acreditavam que esses átomos eram imutáveis. Tá? Eles não podiam mudar. Tá? Você só podia ter um átomo só falando num outro tipo de átomo. Tá? Mas, em 1895, aconteceu uma coisa que começou a mudar esse paradigma. O que foi isso? Isso aqui foi o Rothschild, que subiu em 1895, que se chama os raios-x. Tá? O que é? Isso aqui é a sala dele, onde fez os experimentos dele. Então, o que é? Naquela figurinha, de um objeto que tem uma certa missão de tato, ele subiu uma certa coisa. Se eu colocar um tubo que estava com vácuo, com uma alta voltagem, o que eu se eu só mostrar a figurinha aqui? Essa figurinha aqui, ó. E esse tubo aqui. Aqui esse tubo que você tem, aqui tem o cátodo, aqui tem o ânodo. Então, se você aplica uma diferença de voltagem, uma diferença de voltagem muito grande aqui dentro, você vai ter uma emissão ao longo disso aqui, batendo nessas superfícies que são chamadas raios catódicos. Mas, além disso, ele subiu uma outra coisa. Nessa região daqui, era emitido ao redor aqui alguma coisa que fazia uma certa iluminação de objetos que estavam próximos. Então, por que isso era? O que era? O que tinha é que iluminava determinadas fluorescências. Além disso, o que fosse estivesse saindo do lado de dentro, ele é uma coisa que percorria uma grande distância e sem aparentemente parar. O que significa isso? Isso aqui é uma foto, um raio-x que ficou famoso, que virou o raio-x da história, que ele pediu para a esposa dele colocar a mão perto do objeto e atrás dele tinha uma placa fotográfica. Então, o que estava acontecendo é que alguma coisa estava saindo do cátodo, passava pela mão da esposa, ela não conseguia ir. O que acontecia, que ficava revelado atrás, é que toda a região onde tinha os ossos que eram mais densos, essa coisa, qualquer coisa que estivesse acontecendo, era parada. Mas onde era na parte de pele, que tem uma atividade menor, ele conseguia passar. Tanto isso que você conseguia ver a esposa dele com o anel de casamento, né? Você conseguia ver que essa coisa conseguia passar até coisas relativamente muito densas, como a mão de uma certa pessoa, e conseguir passar do outro lado. Então, qualquer que fosse essa coisa que você não tivesse sido emitida, tivesse sido emitida aqui, é alguma coisa que tinha um poder de penetração muito grande. Tá? E isso só ocorria quando ficar uma diferença de potencial muito grande aqui. Então, vamos tentar pensar assim, o que isso significa? Se eu estou ficando uma diferença de potencial muito grande, eu estou criando alguma coisa, não sei o que é. Por isso ele chamou raio-x, justamente é x, né, de desconhecido. O que quer dizer isso? Que tem uma coisa que consegue andar uma distância muito longa, e ainda nessa distância muito longa consegue localizar objetos como a mão de uma pessoa. Tá? Então, o que é isso? O que está ocorrendo? Então, essa questão disso aqui, você começou a ter um efeito cascata na mente das pessoas que pensam assim, mas se isso acontecer quando eu uma certa diferença de potencial e da saída desses raios, não sei o que seja, qualquer que seja isso pode querer dizer que qualquer que seja a coisa que está ocorrendo lá, você está sendo uma certa modificação. Essa modificação, essa criação desses raios, o que está sendo produzido lá, parece como se você estivesse podendo, de uma certa maneira, você consegue fazer coisas como tentar usar a mão de uma certa pessoa e conseguir obter essa certa imagem aqui. Tá? Então, a partir dessa história, essa existência desse chamado dos raios-x, né, é que você começou essa ideia que talvez o que estivesse acontecendo aqui é alguma coisa que é fundamentalmente ligada diretamente a essa criação dessa diferença de potencial aqui, e é alguma coisa que tinha algum efeito, esses raios-x aqui, que podiam ter propriedades muito diferentes do que você conhecia. Você pensa assim, por exemplo, se você pega uma certa folha, uma mão, e
você joga, você ilumina com um certo faixa de luz, você colocar, se não for muito forte, do outro lado você não vai conseguir ver nada. Mas por que esses raios-x que estão acontecendo aqui, você põe na mão de uma pessoa, e por que essa coisa consegue passar até a pele da pessoa e chegar do outro lado? Então tem propriedades que são muito diferentes das propriedades de luz que a gente tem acostumado aqui. O que é isso? E uma outra coisa também, imediatamente depois que o Rothschild mostrou isso, o Thomson pegou esses raios-x e conseguiu mostrar que esses raios-x ionizavam o gás que estava aqui dentro. Em outras palavras, você podia usar esse material para mudar as propriedades elétricas do gás que estava dentro do material. Então, por que isso é interessante? Então, significa que existe alguma coisa sendo produzida aqui que pode mudar as propriedades elétricas do material que você está fazendo aqui. Então, existe um certo argumento, isso aqui não é 100% conhecido, é uma indução do que possa ter acontecido, é que o Thomson achou assim, será que com isso aqui eu não consigo obter alguma informação mais importante? Como que é a questão, como é que eu consigo ionizar um gás? Como que eu consigo fazer que um gás fique ionizado? Como que eu faço isso? Como que eu consigo, essa ionização, como é que é transportada? Toda essa questão, como que isso é correndo, que não tem uma resposta até essa época, então se o raio-x consegue ionizar o gás que estava aqui dentro, será que eu consigo de algum modo também, usando os raios catódicos, tentar obter alguma informação sobre o que está acontecendo, pode que seja a interação entre esses raios catódicos e o gás que está correndo por aqui? Então isso ele chamou de chamado segredo da eletricidade. Antes de chegar lá, o que o Thomson fez? Eu vou passar uma outra coisa, um outro lado, que é o seguinte. Esses são os dois senhores aqui, que é Zeeman e Lorentz. Em 1896, os íons estavam fazendo uma coisa. Ele tinha uma certa fonte, uma certa lâmpada que emite sódio, porque tinha uma certa linha espectral. Então ele começou a tentar dizer assim, se essa linha espectral é modificada, se eu coloco um certo campo elétrico, se eu coloco um certo magnético, é uma pergunta que ele está fazendo. Se eu tenho as propriedades elétricas e magnéticas, quando eu coloco um campo magnético forte perto de uma linha, eu consigo modificar as linhas espectrais? Então depois de um certo tempo, ele observou que realmente modificava. O que ele observou no princípio é que se eu tinha uma certa linha espectral devido a uma certa emissão, porque nesse caso específico devido ao sódio, se aplicar um campo magnético perto, essa linha que você tinha antes, a linha era alargada. O que isso significava? É como se o campo magnético estivesse influenciando a propriedade de emissão desse átomo do Sol. Tá? Imediatamente, então, um forte campo magnético modifica, fica acionando as linhas de emissão. Imediatamente depois disso, Lorentz já tinha um modelinho aqui, só coloquei essa questão de explicar para você, que é um modelinho para entender o que estava acontecendo. O modelinho dele, a parte matemática que precisa saber para entender assim, é que se eu não tiver campo magnético, eu posso entender o que está tendo aquela emissão, uma certa linha, linha do sódio, é porque existe alguma coisa que está lá, lá dentro que está tem uma certa frequência natural. E tem uma certa frequência dada, ou seja, é como se fosse um oscilador harmônico, como se tem um certo átomo lá dentro, e tem alguma coisa que está oscilando lá dentro, e essa coisa está oscilando lá dentro e que faz a emissão que você está observando lá fora. Se você coloca um campo magnético, se você sabe fazer isso que é por lei de Lorentz, mas simplesmente não colocar a equação, você vai ter uma modificação das equações de tal forma que você não vai ter uma única frequência de oscilação, mas você vai ter 3 frequências diferentes de oscilação. Tá? Então significa que se eu aplico um campo magnético, eu vou ter uma certa diferenciação das linhas. As linhas não vão ficar não vão ficar uma única linha que tinha antigamente, mas vão ficar no mínimo 2 linhas separadas. Mas se você não tem resolução suficiente, você pode observar essas 2 linhas separadas, se elas estão muito próximas umas das outras, como uma linha que é mais gordinha. Certo? Esses 2 velhinhas magrinhos, se eles estão muito próximos, pode fazer um gordinho como eu, muito próximo, né? Então, fazer esse efeito. Então, aquele efeito que ele estava tentando observar pode ser esse alargamento da linha, é que se você tem linhas muito próximas umas da outra, de tal modo que
que você observa é uma linha que é mais gordinha. Tá? Mas na verdade o que está acontecendo, você está separando aquela linha em duas linhas separadas. Tá? Então esse aqui, depois vocês vão ver que é chamado o efeito enzima, o efeito então magnético sobre as linhas nos pés. Tá? Quando você tentar observar qual é essa separação que tinha esperto aqui tem que ter uma certa, essa que é proporcional ao campo magnético que você está aplicando, é proporcional à carga, o que é essa coisa que está oscilando, e inversamente proporcional à sua massa. Então o que ele fez? Ele conseguiu ver, então tinha duas linhas separadas, tentar medir a separação da frequência entre elas, e a partir disso conseguir informação sobre essa razão da carga, o que está oscilando lá, sobre a massa que está oscilando lá. O que ele observou que essa razão aqui, para você ser compatível com os dados mentais que ele tinha, essa razão entre a massa e a carga da partícula ser da ordem de 10 a menos 7 gramas por mol. Depois eu vou explicar que essa unidade de mol não é unidade do sistema natural, eu só coloquei a mesma unidade do artigo original, só para fazer uma comparação direta. Tá? Então, pega isso aqui. Esse tentar observar, então, isso aqui, você parece como se você, para você poder explicar esse alargamento das linhas, você devia ter, como se tivesse ter alguma coisa que tenha lá, ter uma certa massa dividida por sua carga, e tem que ser dessa ordem aqui, 10 a menos 7 gramas por mol. Tá? Depois eu vou mostrar mais adiante qual é o que isso significa, né? Só para dizer um ponto, mas em 1902 eles ganharam o prêmio Nobel com esse estudo de como os campos magnéticos influenciam essas linhas espectrais. Tá? Isso aqui foi em 1800 na página anterior, 1896. Tá? Agora, vamos ver o que é a contribuição do senhor Thomson a esse experimento. Essa aqui, na verdade, não sei se você sabe que aquelas imagens que você tem, por exemplo, do Fermi, vários físicos teóricos, como se estivesse dando aulas no quadro negro, esse aqui é um equivalente instrumental. Na verdade, ele não está fazendo experimento, ele só está pousando para fazer um experimento. Né? Então, é o equivalente experimental para fazer uma pose, para fazer uma foto depois sobre o que está fazendo. Tá? Então, o que é? O Thomson, isso é uma coisa muito curiosa. Thomson, ele foi uma pessoa que, quando ele acabou o que seria o equivalente à graduação na época, ele fez uma monografia do curso final tão boa, mas tão boa, que o pessoal achou que as qualidades dele e colocaram ele como chefe do grupo instrumental na Universidade de Cambridge. Isso apesar que a experiência experimental dele ser praticamente zero. Tem até uma brincadeira que no início, sobre como ele começou a fazer isso, ele começou em 1984 até 1919, os alunos dele faziam da moto. Então, eu falei assim, primeiro montava o experimento e deixava bem longe, para ele não ter nenhum problema de quebrar o experimento. Depois que estava montado o experimento, ele podia ficar pertinho assim, mas não mexer. Depois de um certo tempo, deixava ele mexer no equipamento. Porque não tinha a coisa de mexer. É um objeto espiritual. Porque você tem vidro aqui, que é um fio muito fino, você tem tantos magnetos muito fortes, então você tem que ter uma série de cuidados para você. Então, isso no início era um pouquinho, como você chama, atrapalhado, vamos dizer assim, mas, depois de vários anos, entre os anos 19 e 1919, eu vou mostrar aqui, ele conseguiu ter várias ideias geniais como tentar observar os fenômenos físicos e tentar obter a resposta deles. Tá? Então, aqui é só um sumário da vida dele. Então, ele trabalhou em várias espécies de função da eletricidade em gases, não só em raios catódicos, mas muitas outras propriedades. Em 1897, 1899, ele fez uma série de experimentos que eu vou mostrar aqui, que a gente vai esclarecer o que são esses raios catódicos. Em 1906, ele ganhou o prêmio Nobel. Em 1908, ele foi colado no Nobel pela rainha da Inglaterra. Tá? Perraleza, não sei se é uma pergunta. Tá? Então, aqui uma figurinha que eu achei interessante para mostrar para vocês é que ele é o chefe do grupo. E aqui são os estudantes dele. Tá?
Então isso aqui é um grupo de estudantes fazendo pesquisa em junho de 1997. Está bem na época que é entre 1885 e 1997, que vai produzir os trabalhos que vão ser mais conhecidos, os trabalhos mais conhecidos em toda a sua vida. Então aqui está o Thompson, eu estou colocando para colocar aqui. Aqui que eu quero salientar aqui, Thompson, que é Rutherford. Opa, posso mostrar rápido. Rutherford aqui, 1908, depois já descobri sobre a. Acho que vocês vão ter uma palestra sobre o filme do Rutherford, do Coelho. Richardson, que é essa pessoa aqui, e C.T. Wilson. O que essas 4 pessoas têm em comum? Esse grupo de pessoas que está no mesmo lugar de pesquisa, os 4 ganharam prêmios Nobel. Tá? Então, você tem um grupo relativamente restrito. Deixa eu botar aqui. Então, desculpa. Então, Thomson vai ganhar o prêmio Nobel em 1906, pelo experimento em raios católicos. Rutherford vai ganhar em 1908. Richardson em 1928. E Wilson em 1927. O que eu quero mostrar com isso aí é que não foi só o trabalho dele, ele como pesquisador, quem conseguiu fazer esse feito, tentar elucidar o que é os raios católicos e no final fazer a descoberta do elétron com uma partícula elementar, mas além disso, ele conseguiu reunir ao redor dele um grupo de estudantes e cada um deles conseguiu fazer um trabalho muito importante em física. Tá? Então não é só a parte de pesquisador que ele se destacou, mas também como pessoa para orientar trabalhos de outras pessoas e cada uma das pessoas conseguiu depois fazer uma ideia muito original. Tem outras pessoas que estão aqui que são muito conhecidas também. Não é que só não ganharam pelo Nobel, mas também tem trabalhos muito conhecidos, como o Tom Selleck, aquele tanto de outras pessoas. Tá? Mas isso é incrível, que ele conseguiu reunir pessoas, então num curto período de tempo, entre 1984 e 1903, ele conseguiu ter uma habilidade instrumental, mas além disso conseguiu formar pessoas, reunir pessoas ao redor dele que tivessem essa habilidade e continuasse o trabalho em física instrumental. E depois, por isso que conhecido, que é o chamado laboratório Cavendish, que é com alta qualidade em pesquisa. Tá. Aqui só para lembrar, são até as mesmas coisas que eu tinha falado antes. Eu só para lembrar que aqui eu estou organizando agora a separação com partículas, interpretação de partículas e interpretação de ondas. Tá? Deixa eu. Então, agora vamos começar o experimento de Thomson. Tá? Então a primeira coisa que você tem que tentar fazer é tentar essa questão aqui. Que o Perrin disse que eles carregam em carga. Porque a questão é assim, se isso fosse uma onda magnética, como que uma onda magnética estaria carregando carga de uma certa região do carro até uma região do âmbito? Tá? E se fosse uma partícula, como que esse transporte está ocorrendo? Então, ele fez uma ideia muito genial da coisa. O que ele fez? Ele não fez um tubo naquele formato comprido, mas ele fez um tubo que é um formato torto. Por que ele está fazendo isso? Ele usou aquela propriedade fundamental, que ninguém tinha dúvida sobre isso, que eles andam em linha reta até o do outro lado. Todo mundo tinha certeza sobre essa propriedade. Então o que ele fez? Se isso é verdade, então, se eu tenho aqui um certo cátodo aqui, isso aí, o que vai ter uma iluminação dessa parte da parede aqui. Então, agora o que ele vai tentar fazer, isso é sempre um magnético. Agora eu vou tentar fazer, eu vou colocar um campo magnético. Mas ele vai colocar um campo magnético de maneira inteligente. Como ele vai colocar um campo magnético? Ele vai colocar um campo magnético de uma forma que esses raios caem nessa região aqui, ele consiga coletar toda a carga que chega naquela região. Então, se ele coloca um campo magnético de maneira apropriada, de uma modo que ele cai exatamente aqui, ele consegue ver que nessa região começa a se acumular carga. Agora, se eu aumento o campo magnético mais forte,
o material cai aqui e não tem nenhuma carga. O que está tentando dizer? Se eu não tenho nenhum campo magnético, eu estou nesse caso aqui e não vou ter nenhuma carga que está saindo do lá. Se eu coloco um campo magnético justinho, famoso, que cai justamente na tela da região, eu consigo coletar a carga, eu vou parecer um excesso de carga naquela região. Se eu aumento o campo magnético, desvio, aumentando mais ainda o desvio, eu não vou ter nenhuma carga que está correndo lá. Então, com isso, ele faz uma correlação que o que está sendo transportado para lá é alguma coisa que está saindo do cabo e está se dirigindo, está sendo desviado para o campo magnético e está entrando na região. Então, com isso, ele consegue eliminar todas as dúvidas que realmente está acontecendo é que o campo magnético está fazendo, ele está mudando uma trajetória, alguma coisa que ninguém sabe o que é, e está saindo do cátodo, estopando um campo magnético inteligente o suficiente, ele cai dentro da região e daí você consegue medir a carga dele. Tá? Então ele está tentando, ele está controlando exatamente como se fosse, é como se fosse o portão da TV de vocês. Vocês querem criar um certo canal? Ah, liga no canal 12, ou liga no novo canal. Então o que vocês têm que fazer por exemplo, pode controlar exatamente onde pode chegar essa partícula no outro lado. Então ele está controlando, vai mostrar a força, então isso está dando uma indução que o que está saindo aqui, partindo aqui, é uma certa partícula, uma coisa material que está sendo mandado lá. Tá. A única coisa, só para lembrar, né? A única coisa que você fez aqui, em geral, essa cadeia é uma coisa que serve numa mesma direção. A única coisa que você fez foi inverter a direção. E com isso eu consigo pegar esse ponto. Ele consegue mudar de tal modo que eu consigo ter carga ou não ter carga, mesmo com o campo magnético. Tá? Agora, tem outro ponto que é chamado a deflexão eletrostática. O que é isso? Se isso fosse uma partícula, se eu aplicasse um campo elétrico de maneira adequada, essa partícula podia não, tinha que ser, se fosse uma partícula realmente carregada, ela tinha que ser multiplicada por sua trajetória. Mas o experimento que tinha mostrado antes, ele não mostrou nenhuma mudança. Significa que ele aplicou um campo elétrico, que é que você tem um certo capacitor aqui, e o raio católico vai exatamente em linha reta e bate no outro lado da superfície. Então, como isso aí está ocorrendo? Se é uma partícula que eu aplico um campo elétrico, ela devia sofrer essa força e devia mudar essa trajetória. Mas não está mudando. Então, o que ele fez? Primeiro, vamos tentar ver se o experimento estava certo. Ele repetiu o experimento, mais ou menos nas mesmas condições, e produziu o resultado a mesma coisa de antes. Então, ele começou a pensar uma coisa. Mas vamos ver assim. Já que a gente está levando todos os detalhes físicos em questão, será que assim não pode ser de tal forma que o campo elétrico que tem aqui fora não pode estar interagindo com a matéria, com a pouca matéria que tem lá dentro e alterando isso? Tem uma maneira muito simples de descobrir isso. Se eu tentar fazer um vácuo muito bom, se esse efeito fica o mesmo ou não. Então foi isso que ele fez. Ele começou com um vácuo que era padrão da época e depois, com muito esforço experimental, ele conseguiu fazer um vácuo menor. E o que aconteceu? O raio católico foi mudado. Então o que é isso? Ele conseguiu mostrar que o experimento do Hertz não tinha funcionado. Não é que não tinha funcionado. É que, se você tem suficiente partículas lá dentro, essas partículas cegadas, elas vão ser como se fosse um condutor. Se você se lembra do curso de física 3 de vocês, se eu usar como material condutor e eu ponho qualquer carga lá dentro, essa carga vai estar bloqueada, o campo, ela vai modificar qualquer campo externo. Então, mesmo que eu fique um campo não precisa tão forte lá de fora, qualquer partícula lá dentro não vai notar o campo externo. Então, o que estava ocorrendo nos experimentos anteriores é que você tinha vácuo, mas não tinha um vácuo muito bom. E esse vácuo não era muito bom, fazia que você tinha uma certa nuvem de partículas e bloqueava o campo elétrico externo. Tá. Então, quando ele conseguiu aumentar, fazer um vácuo muito bom, o que aconteceu? Ele conseguiu mudar e conseguiu fazer a mudança de trajetória. Então, com isso, ele conseguia responder aquela coisa, que é, ele conseguia mudar a trajetória do que estava saindo do carro, chegando do outro lado da figura aqui, simplesmente aplicando o campo elétrico ou aplicando o campo magnético. Então, a interpretação disso era como se fosse uma partícula realmente estivesse saindo aqui, indo uma certa trajetória e batesse do outro lado do vidro, precisa de um vidro, estava cada vez mais forte. Tá?
Então esse é o segundo experimento dele. Então, o que ele está fazendo? Ele está tentando fazer de maneira sistemática para reconstruir os experimentos anteriores. Tá? Agora, tem uma questão: que tipo de partículas são essas? São íons, são moléculas, o que são? Além disso, tem uma certa controvérsia, depois eu vou falar. Aqueles resultados dos íons, eles eram conhecidos por Thomson ou não? Porque eu estou mostrando um instante o que é isso. Thomson usou a partir que ele conseguia colocar campos elétricos magnéticos, então ele tentou medir que tipo de partículas são essas. Como ele consegue saber que tipo de partícula é essa? Ele vai tentar descobrir a massa dessas partículas dividida pela carga dessas partículas. Tá? Isso ele fez de diferentes maneiras. Mas o que ele fez? Ele fez vários experimentos. O que ele achou foi o número da massa da partícula, da carga da partícula, é da ordem de 10 a menos 7 gramas por mu. E mu está aqui, ó. É uma unidade de KPF que é da ordem de 10 cúmulos. Tá? Esse número aqui é extremamente problemático. Por que é problemático? É porque esse número aqui é da ordem de 1000 vezes maior que o maior número, 1000 vezes menor que o menor número possível, que é o átomo de hidrogênio. Se eu tenho um número que é 1000 vezes menor, esse átomo de hidrogênio só tem duas coisas: ou a carga é muito grande, ou a massa é muito pequena. Para ser 1000 vezes menor. O que eu vou mostrar é que a carga não é 1000 vezes menor. Não é 1000 vezes menor. A massa que vai ser da ordem de 1000 vezes menor. Então você estava com isso, com esse experimento aqui, esse número aqui é exatamente o mesmo número de íons tinha descoberto no alargamento das linhas, e se alguma coisa dentro do que estava ocorrendo no resto católico, ou estava no alargamento da linha, que tinha uma massa que a carga da ordem de 10 a menos 7 gramas por mu. Significado que estava alguma coisa que era muito menor que um átomo de hidrogênio. E o átomo de hidrogênio é o menor átomo conhecido. O que significa? Você está descobrindo uma nova partícula. Alguma coisa que é muito menor que um átomo de hidrogênio. E essa coisa é uma coisa carregada. Então, é uma coisa que é como se você tivesse... É um átomo com uma ideia dos gregos, é uma coisa indivisível, né? Só que vai ter carga. Vai interferir com campos elétricos e magnéticos. Tá? Aqui depois o Renard tinha medido que o caminho livre médio dos raios católicos não era compatível com o caminho médio de íons, então não podiam ser íons. Tá? Então, o que foi a proposta de Thomson? Ele propôs a ideia que qualquer que seja esses raios católicos, ele chamou o nome de corpúsculos. Tá? O que são eles? São uma subunidade do átomo. Então, o que ele pensou? Na análise então, do átomo, o que estava acontecendo é que o átomo era composto com essa coleção de corpúsculos carregados. E quando você aplicava um campo elétrico muito forte, você arrancava um deles aqui. E arrancando um deles aqui, aí fazia aquele brilho no fundo do objeto. Tá? Então, como se colocou essa palavra de corpúsculos aqui, mas existia outras pessoas que também estavam pensando nessa ideia de objetos menores do que átomos também na mesma época. Tá? Todas essas ideias eram uma de Hammond, mas essas subunidades que eles faziam eram umas subunidades que eles pensavam simplesmente como um tratamento para tentar explicar algum fenômeno, mas não como tivesse uma realidade física que fosse realmente uma partícula nova que tivesse entrando lá. Então, o que eles achavam? Que qualquer que fosse essas subunidades, se alguma coisa que seria responsável pelos fenômenos magnéticos. O que foi aqui? Você tem outra pessoa, o Kaufmann, que fez a mesma coisa, que mostrou uma coisa muito interessante. Que esse fenômeno dessa medida E sobre M, ele não fez apenas um tipo de gás, gás que estivesse lá dentro, mas ele fez com diferentes tipos de gases que você podia ter. Então, o que ele descobriu é que o desvio do campo magnético é independente do tipo de gás que está dentro do material lá dentro. Em outras palavras, qualquer que seja esse desvio que esse raio católico está vindo, quando aqui no campo magnético ele é desviado, não depende das propriedades do gás que esteja lá dentro. Em outras palavras, é uma coisa universal. Tá? Ele concluiu aqui
Então, a hipótese de raios católicos são partículas emitidas é uma hipótese inacertada. Por que é isso? Ele não conseguia fazer o fato que, apesar que os experimentos dele estão indicando que é como se existisse algum novo objeto que estava ocorrendo no experimento dele, ele achava que fosse impossível que pudesse ter algo que fosse menor que um átomo ocorrendo dentro do experimento. Outras palavras, ele acreditava na teoria de átomo, mas não conseguia acreditar que tivesse alguma coisa que fosse menor que um átomo lá dentro. Tá? Em outras palavras, ele não estava preparado para assumir entes mais fundamentais. Tá? Então, o que aconteceu com o Thomson com isso? Quem tentou argumentar isso, todos os nomes de raios católicos, muitas outras pessoas, como Greenwald, Noyes, Lennon, Kaufman, Richard, todos eles tinham observavam que uma possível explicação é que uma partícula estava saindo do cabo e chegando até o outro. Só que o Thomson ele colocou que, para conseguir entender essa possibilidade, que ele vai conseguir dizer que o que estava acontecendo, existia uma certa partícula fundamental que tinha uma massa sobrecarga muito menor que um átomo, significa que é menor que o menor átomo conhecido na natureza, e esse menor átomo da natureza é que fazia esse fenômeno dos raios católicos chegar na natureza. Então, vamos ter um sumário do que é a coisa. O Thomson, o que ele fez? Primeiro, ele fez 3 tipos de experimentos tentando dissecar o que estava acontecendo com esses raios católicos. E além disso, ele fez uma hipótese que o que estava acontecendo é uma partícula fundamental, que é a mais fundamental, é menor, tinha uma massa menor do que o menor átomo conhecido. Então, em outras palavras, ele estava querendo dizer que existia uma certa unidade de eletricidade que era menor que a unidade do menor átomo conhecido. Então, o que é a questão que chama a atenção do Thomson, fez sobre a descoberta, que depois, na história, foi mudado o nome de corpúsculo para elétron, ou se conhece o que é. O que está ocorrendo é que existir, quando tem um caso que você aplica uma diferença de potencial, os elétrons saem de lá e chegam até o outro lado e iluminam a superfície. Então, o que eles estavam observando todo esse tempo eram elétrons que eram injetados por causa de uma diferença de potencial muito grande e chegavam do outro lado. E quando colidiam na parede, eles emitiam essa luminosidade. Tá? Então, a questão que eu quero mostrar aqui é que não é só a questão de você tentar fazer um experimento para tentar observar algum fenômeno, mas também você tentar fazer um experimento que consiga dissecar de maneira cuidadosa todos os aspectos do experimento que você está fazendo. Todos isso, e além disso, ele fez essa proposta que é usada, que essa que ele estava vendo lá é uma partícula que é a mais fundamental que o menor átomo conhecido. E é uma partícula carregada. Em outras palavras, ele estava criando um ente que não existia em nenhum momento anterior na física. É um átomo e eletricidade. Uma coisa fundamental, menor que o menor átomo conhecido, o átomo de hidrogênio, que é fundamental. Tá? Então, por isso que é considerado o começo do chamado objetos, chamadas partículas elementais. Objetos que são menores do tamanho do átomo e depois você consegue ver em uma série de outros experimentos. Tá? Obrigado.